Olá, nono ano, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula número 41. Terminamos a apostila 2. Viva! Faltando 30 dias para acabar a aula. Correção dos últimos exercícios. Hoje a aula é longa, então eu vou falar rápido. Estamos falando de biotecnologia e de bioética. Então, os exercícios eram a respeito disso. Aqui era para você completar que o conhecimento do DNA deu origem a uma nova ciência, a biotecnologia, que a biogenética faz a manipulação do genoma. Exemplos de engenharia genética é a clonagem, as células-tronco e a terapia gênica, certo? Aqui era para você considerar uma hipótese de introdução de gene humano em cabra para cabra produzir o leite com proteína humana. E qual era o organismo transgênico, os humanos ou as cabras, daí era para você marcar aqui. No 3 é para você observar essa etiqueta aqui que aparecem nos alimentos. Já fiz parte desta campanha porque eu tenho uma filha hiperalérgica a alimentos. Minha filha tem alergia à caseína, a proteína do leite humano. Então, tem um site, agora é um movimento muito maior do que um simples site, que é o Põe no Rótulo, né? Existe a solicitação da sociedade para que os alimentos tragam os componentes numa transparência maior para a gente poder cuidar da alimentação dos filhos. Então, tem gente que é alérgico a amendoim, tem gente que é alérgico a açúcar, a farinha, ao leite, a óleo. Então, a camarão, né? Algumas carnes. Então, tem que ter maior transparência nos rótulos, tá? No exercício 4 era para você fazer a leitura deste infográfico aqui e dizer que tipo de técnica está sendo usada. Então, se essa célula consegue se transformar em todas as outras, é porque é a técnica de célula-tronco. Qual a importância disso aqui? É o autotransplante, porque daí diminui a rejeição, certo? E nesse exercício aqui, acho que era um caso hipotético também, de uma mulher que fez o teste genético e viu que tinha disposição para ter câncer de mama, que é hereditário, né? Por isso que todos deveriam fazer esse teste genético. A gente já deveria nascer com um mapa genético da gente, para os médicos poderem saber que tipo de medicação usar, para os médicos saberem qual é a forma correta de tratar as doenças. Um exemplo da vida real que isso aconteceu, que ela decidiu retirar as mamas e colocar silicone, foi a Angelina Jolie, tá? Este caso aqui é verídico. Agora, sabendo tudo que você estudou comigo a respeito de bioética e biotecnologia, avalie se foi correta essa posição da mulher e se você faria a mesma coisa que ela. Tendo dinheiro que ela, a gente faria, né? O problema é ter dinheiro, porque é um teste novo, é um teste caro. Você tem que fazer o teste, você tem que ter o médico, você tem que fazer a cirurgia, você tem que fazer a reconstituição de mama, colocando silicone, e cada uma das coisinhas que eu falei aí já foi uns 50 mil, né? Então, para toda a sociedade alcançar essa tecnologia, ou torna-se grátis, né, sem custo, ou baixo custo. Na página 53, era para a gente ler esse texto aqui sobre o DNA humano, que está acontecendo na China, porque a China é comunista, é um país fechado que não compartilha muitas informações. Então, lá em 1996, quando surgiu a capacidade de criar um outro ser a partir da técnica da célula-tronco, de injetar uma célula em outro ser, os chineses começaram a editar embriões defeituosos que eles pegavam das clínicas de fertilidade. Então, aqueles tonéis guardam um monte de embrião. Esse embrião ele tem uma validade, está no nitrogênio líquido, e ele tem uma validade. Depois desse prazo de validade, esses
essas células são descartadas, entre aspas, né? Elas são doadas para a ciência para poder fazer teste, porque não dá para você matar uma pessoa para fazer teste. Então, você tem que pegar célula de algum lugar para fazer o teste. E isso tudo na ciência é muito bem guardado a 7 chaves, porque se a ciência contar todos os testes que ela faz para poder produzir vacina, os cientistas iam ser considerados assassinos, iam ser considerados terroristas, então fica muito em segredo. Aí o que aconteceu? Na época era o boom do HIV, e os caras editaram um gene defeituoso e nasceu um par de gêmeas imunes ao HIV. E eles queriam contar para o mundo que eles tinham descoberto a cura para o HIV. Só que daí aconteceu uma polêmica muito grande, porque os caras estavam brincando de Deus, reformando, editando como quisessem seres humanos, e a bioética mandou parar. A bioética da ONU, né? A Organização Mundial da Saúde, fica o Conselho de Bioética. Falou, para tudo que vocês estão fazendo, porque senão daqui a pouco só vai ter loiro de olho azul, magra, alta, de peito grande, bunda grande, e não é para acontecer isso, é para manter a variação genética, então para tudo. E daí, agora precisa de cobaia, né? Precisa achar uma nova forma de continuar esses exames, e eles pararam porque não sabe o que acontece com essa edição a longo prazo, que pode fazer até o X-Men, né? Depois disso, era para você responder aqui para mim. Essa técnica aqui está falando de modificação de genes. Por que a bioética parou eles? Porque estavam brincando de Deus, né? E qual é o problema de ficar editando? É que a gente não sabe as consequências a longo prazo, né? E a massificação das informações. Todo mundo igual. Aqui era para você dizer como que as características são transmitidas de pais para filho. Então, é através dos gametas na hereditariedade do DNA. No exercício 2, era para você dizer qual é a diferença entre o DNA e o RNA. Então, o DNA é dupla hélice, o RNA é hélice simples. E ainda tem a base nitrogenada uracila. Aqui você tinha um cromográfico, né, de cromossomos, e daí você, aqui no último, você tinha que dizer qual era, qual espécie. Então, para ter 23 pares de cromossomos, só pode ser humanos. E para dizer se era menino ou se era menina. No exercício 4, era para completar a frase, você tinha que ser adivinho para saber qual é a palavra que eles queriam que você usasse. Eu, que sou formada, sei que mesmo par significa homólogo e a mesma posição alelo. Estão aqui no texto. Você teria que procurar essas informações lá no começo do capítulo, tá? Aqui para dizer verdadeiro ou falso a respeito da divisão celular. Então, a mitose é do embrião e da regeneração. A meiose é de cromossomo. A mitose origina células com a metade, não, isso é a meiose. A meiose é da reprodução sexuada e a mitose e a meiose duplicam antes de dividir, certo? Aqui era a lei de Mendel, esse exercício foi o que eu mais gostei de fazer. Aqui era sobre as leis de Mendel, a primeira, a segunda e a terceira. Então, aqui é o simples, né? Era só a troca de gametas para você dizer a cor da planta e da ervilha. Aqui era sobre o sistema sanguíneo, que você tinha que colocar, saber que um é O, então quando o sangue é O é Izinho, Izinho, e o outro é do sangue AB, então é IA, IB. Aí coloca os gametas aqui, cruza os gametas entre si e acha o resultado, né? Toda vez que é 2 para 2, significa que é 50-50, metade, metade. Aqui o mesmo caso, como tem cruzamento de um
um homozigoto recessivo com um heterozigoto, vai dar o mesmo 50-50. E essa aqui era bem legal, que você tinha que fazer o genótipo deles através do fenótipo, e daí você chega a essa conclusão. Aqui, se o cara tem a lista branca na cara, é porque é ausente, é porque é presente, então tem um A maiúsculo. O outro gene você não sabe, pode ser ou azão ou azinho. Aqui a cor do pelo é preta, então ele tem um Bzão. Aqui pode ser outro Bzão ou Bzinho. E a cor do olho marrom é dominante, então ele tem um grandão. O outro pode ser emão ou eminho, você não sabe. Aqui, daí aqui você já podia procurar, né? Que começa com caractere grande. Aqui, ó, caractere. Depois o B maiúsculo, opa, só tem um, então aqui já é o número 2. Aqui ele tem lista branca, então ele tem um azão. O outro que tem azão é o número 3. E daí só sobrou o número 1, mas vamos resolver. Aí ele tem aqui a cor do pelo, marrom, então ele tem recessivo. E a cor do olho é castanho, ele tem um M maiúsculo. Aqui ele não tem lista, então ele é recessivo. Aqui ele tem o pelo dominante. E aqui ele tem o olho recessivo. Bem legal esse, né? E a última folha de atividades, isso significa que estou liberando mais uma prova hoje, quarta-feira. Esse aqui era meio complicadinho, né? Porque você tem que trabalhar com 2 fatores juntos. Então, você tinha que saber que a mulher era heterozigota para polidactilismo e era homozigota para miopia. E o homem era normal para miopia e era normal para polidactilia. Então aqui, ó, eu montei os fenótipos, que é essa escrita aqui, através dos genótipos, para eu não me perder. Aí você faz aquele que eu ensinei, monta o ser vivo, né? Aqui tem a mulher e aqui tem o homem. E daí faz a primeira letra com a primeira letra com a segunda. Aí separa os gametas que vão ser produzidos. Aí depois que você separar os gametas, você cruza os gametas, tá? Aí você vai achar a resposta de 1 entre 4. 1/4 significa 25%. Aqui é da Olimpíada Brasileira de Ciências, era para você ver na genética a reprodução dos seres vivos, o aprimoramento através da clonagem. Então era aquele que a gente viu na aula passada. Mais uma folha da técnica da Dolly, aqui. A formação da Dolly na página 49, que é a retirada do núcleo de um ser, coloca o de outro ser e injeta na barriga da mãe de aluguel para poder gerar. Aqui a respeito do feijão transgênico, que ele confere maior resistência à doença mosaico dourado e à mosca branca. Então, qual é a técnica que eles fizeram? Que foi de enxertar um vírus, fazer transgênico, né? Pegaram um pedaço do vírus, injetaram no feijão e o feijão criou anticorpos por esse vírus. Então, ele não desenvolve a doença. Como se fosse uma vacina, só que dentro do DNA. A vantagem é a resistência da planta e como a gente se sente, saber que a gente come feijão transgênico, a gente fica com medo, porque como o próprio texto aqui da bioética diz, a gente não sabe a longo prazo qual é o efeito colateral que pode acontecer na nossa espécie. A gente não sabe se esse DNA pode ser absorvido, se ele pode ser mutante e acontecer alguma coisa, certo?
Próxima aula, então, a prova. Um beijo, fiquem com Deus. Chegamos na apostila 3, faltam 30 dias. Beijo, tchau.